Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de função logarítmica e hoje vamos aplicar em problemas. Então, primeiro, uma substância com concentração de H+, em quantidade de 3,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro é ácida ou básica? Lembre-se que ácida é quando o pH for menor que 7 e básica quando o pH for maior que 7. O que nós temos que descobrir aqui dessa substância? Quanto vale o pH dela, para que possamos aqui classificá-la em ácida ou básica. Vamos começar. Primeira coisa, nós vamos colocar na equação do pH, que vocês já devem ter visto em química. Então, pH é igual a menos o log de H+. Então, substituindo aí, nós temos o valor no enunciado de 3,8 vezes 10 a menos 5, representando o valor aqui, do H. Então, substituindo, nós teremos pH igual a menos log de 3,8 vezes 10 a menos 5. Agora, vamos resolver. Lembrem-se que pela propriedade, o produto a gente separa em uma soma. Então, eu vou ter menos o log de 3,8 mais o log de 10 a menos 5. Se vocês apertarem numa calculadora log de 3,8 aí na base 10, vocês vão encontrar o valor aproximado de 0,58 para resultado de log de 3,8 na base 10. É só pegar aí uma calculadora ou um celular. Aqui, log de 10 elevado a menos 5 na base 10. Pela consequência da definição, sabemos que quando a base da nossa potência aqui é igual à base do logaritmo, basta a gente simplificar e o resultado vai ser aqui o nosso expoente, que é o menos 5. Agora, fazendo essa conta, 0,58 tira 5, dá menos 4,42. Como eu tenho aqui um menos fora do parênteses, menos e menos fica mais. Então, o pH da nossa substância é aproximadamente 4,42. Então, o que a gente conclui? Como ele é um valor menor do que 7, então a nossa substância é ácida. Ok? Agora vamos ao segundo exemplo. Um capital C0 é aplicado a uma taxa de juros compostos de 12% ao ano. Nesse regime, os juros gerados a cada período são incorporados ao capital para o cálculo dos juros do período seguinte. Sabendo-se que o capital em função do tempo é dado pela função C igual C0 vezes 1 mais I elevado a T, sendo que C0 é o capital inicial e I a taxa de juros, levando em conta que os juros são incorporados ao capital apenas ao final de cada ano, o capital dobrará seu valor em 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos ou 9 anos. Considere os logs decimais aqui, de 2 e de 1,12. Então, em algum momento, podemos utilizar esses valores. Então, vamos começar. O que a gente percebe aqui, que a taxa foi dada 12% ao ano. Então, vamos fazer essa transformação, 12%. Então, 12 dividido por 100, que vale 0,12 ao ano. Outra observação, está falando lá no enunciado que o capital vai dobrar. Então, o que a gente vai ter? Se vai dobrar, eu multiplico por 2. Então, meu capital final é 2 vezes o valor do capital inicial. Então, C é igual 2 vezes o C0, capital inicial. Vamos substituir agora isso na nossa equação. Vamos ver o que vai dar. Então, no lugar do C, ele tem que ser 2 vezes o capital inicial.
igual, o capital inicial continua aí, 1 mais. Troca a taxa. Nossa taxa é o valor do I aqui, ó, 0,12. Então, substitui. Tudo isso elevado a T. Observem que nós temos aqui, de um lado da igualdade, C0, do outro lado da igualdade, C0. Podemos simplificar. Então, nós teremos 2 igual. Soma 1 mais 0,12, 1,12, elevado a T. Chegamos aqui. E agora? Toda vez que nós temos um expoente com uma incógnita, nós temos que igualar as bases para trabalhar com esse expoente onde está a incógnita. Porém, eu não consigo transformar 2 na base 1,12. E não consigo transformar 1,12 na base 2, eu não consigo fatorar isso. Então, a gente já tem que se ligar e vai entrar aí, ó, os logaritmos. Então, nós vamos igualar aplicando log na base 10 dos dois lados da igualdade. Ou seja, vou colocar um log na base 10 para o 2 e vou colocar um log na base 10 para o 1,12. Porque lá no meu enunciado, eu tenho esses valores para eu substituir. Então, continuando. Eu tenho agora log de 1,12 elevado a t. Pela propriedade da potência, eu posso descer esse expoente aqui na frente do meu logaritmo, multiplicando ele. Então, t vezes log de 1,12. E agora, o que nós vamos fazer? Vai lá no enunciado e substitui os valores, cada um no seu lugar. Então, logaritmo decimal de 2, troca lá. E o logaritmo decimal de 1,12, troca também. Agora, vamos isolar o t para achar o valor dele. Então, 0,049 está aqui, ó, multiplicando, operação inversa, ele vai dividindo. Então, dividindo esses dois resultados, eu vou encontrar o meu tempo, que é 6,14 anos. Porém, está dizendo no enunciado o quê? Os juros são incorporados ao capital apenas ao final de cada ano. Então, o que nós temos que fazer aqui? Ó? Arredondar esse 6,14 para o primeiro inteiro maior que ele. Ou seja, arredondando 6,14 para mais, qual é o primeiro inteiro? 7 anos. Então, a alternativa C é a correta. Entenderam? Vamos fazer mais um. A fórmula para calcular a intensidade M de um terremoto na escala Richter é M igual a 2/3 de log de E dividido por E0, na base 10, sendo E a energia liberada do terremoto em kWh e o E0 7 vezes 10 a menos 3 kWh. Um terremoto no México, no ano de 2019, atingiu a intensidade de 8,2 na escala Richter. Qual foi aproximadamente a energia liberada neste terremoto? Use o logaritmo decimal aqui, ó, de 7, né? Como 0,845. Então, vamos começar. Nós temos aí a equação do terremoto e nós temos valores dados no enunciado. Então, nós vamos interpretar e substituir cada valor no seu lugar na equação. Então, observem. A intensidade está representando pelo M. E está dizendo aqui que a intensidade do terremoto foi de 8,2. Então, eu troco lá meu M por 8,2. Foi dado também o valor de E0, como 7 vezes 10 a menos 3 kWh. Então, eu vou lá na minha equação e substituo. E o que a gente quer descobrir é a energia liberada no terremoto, que é representado aqui, ó, pelo E. Então, a hora que a gente substitui, fica apenas a incógnita E, que é a pergunta do problema. Então, agora, vamos resolver aos poucos aí. Primeira coisa que nós vamos fazer, ó.
Eu tenho 2/3 multiplicando esse log. Então, se ele está multiplicando, eu posso descer esse 2/3 dividindo. 8,2 dividido por 2/3. E quando a gente divide por fração, nós mantemos a primeira, que é 8,2, e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, o inverso aqui de 2/3 vale 3/2. Ou eu posso pensar da seguinte maneira. Meu 3 está aqui dividindo, então, operação inversa, ele passa multiplicando. O 2 que está multiplicando, operação inversa, ele desce dividindo. Então, caminhos na matemática, tem vários. Cada um vai seguir o que achar mais fácil. Então, nós vamos fazer 8,2 vezes 3 e o resultado dividir por 2. Isso dá 12,3. Tudo isso igual ao log de E sobre 7 vezes 10 a menos 3. Cheguei aqui. Tem 2 caminhos. Vou fazer um por vez, tá? Então, o primeiro caminho que eu vou fazer é aplicando a definição do logaritmo. Definição do logaritmo diz que a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então, 10 elevado a 12,3 é igual a E sobre 7 vezes 10 a menos 3. Vamos isolar o E para achar o valor dele. 7 vezes 10 a menos 3 está aqui dividindo o E, inverto a operação, ele vai multiplicando. Então, 7 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 12,3. Agora, nós temos uma multiplicação entre potências de mesma base. Então, conserva a base 10 e somos expoentes. Menos 3 mais 12,3, isso vai dar 9,3. Então, o E vale 7 vezes 10 elevado a 9,3 kWh. Outro caminho que eu comentei com vocês quando eu cheguei aqui, ó, em 12,3 igual a log de E dividido por 7 vezes 10 a menos 3 na base 10. O outro caminho é aplicar propriedades dos logaritmos, que nós já aprendemos nas aulas anteriores. Então, ó, a divisão eu separo em uma subtração. E o produto, 7 vezes o 10 a menos 3, eu posso separar em uma soma. Então, eu vou ter 12,3 igual ao log de E na base 10 menos, abre parênteses, log de 7 na base 10, mais log de 10 elevado a menos 3 na base 10. E aí, vamos resolvendo aquilo que der. Por exemplo, log de 7 na base 10, eu tenho lá no meu enunciado o valor, basta eu substituir. E log de 10 elevado a menos 3 na base 10, pela propriedade, quando eu tenho bases iguais, eu simplifico e sobra o menos 3. Então, agora eu tenho 12,3 igual log de E na base 10 menos 0,845 menos 3. Vamos resolver isso. Subtraindo esses resultados, eu tenho 12,155 negativo. Com esse negativo aqui fora do parênteses, menos com menos, vai dar mais 2,155. Trocando ele de lado da igualdade, eu troco a operação. Então, se ele resultou aqui positivo, no fim das contas, ele vem menos 2,155. E aí, 12,3 tira esse valor, dá 10,145. E tudo isso igual ao log de E na base 10. Aplica aqui, ó, definição dos logaritmos. Então, 10 elevado a 10,145 é igual ao E. Ou seja, o E vale 10 elevado a 10,145 kWh. Resolvendo esses dois resultados aqui, ó, na calculadora, temos 13.966.834.917.
Essa é a energia liberada no terremoto. Então, qualquer um dos caminhos vai chegar no mesmo resultado, ok? Escolham sempre o caminho que vocês acharem mais fácil. No fim das contas, nós vamos chegar aproximadamente no mesmo valor. Então, os dois caminhos estão corretos. Espero que vocês tenham entendido. Chegamos ao fim de mais uma aula. Nosso muito obrigada, bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!